Mesa dos Notáveis entrando ao vivo para transformar sua vida, e hoje eu quero comunicar com os carecas, aqueles que não têm a sobrancelha do jeitinho que você gostaria, principalmente mulheres que fazem aquela pigmentação, né? E para quem não tem barba. Hoje eu converso com uma das maiores profissionais do ramo do implante capilar, é a nossa doutora Raíssa Souza Almeida. Ela, além de médica, especialista em tricologia, ela também se especializou no transplante capilar e também sobrancelha. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem, né, visualmente. Você olha no espelho, você não tem alegria, você pensa, nossa, seria tão bom se eu plantasse um pouquinho de cabelo nessa sobrancelha minha que está falhada. Ou para quem não tem barba, como eu tenho um bigodinho de leite, se eu deixar crescer, cresce uma sujeirinha aqui no meu queixo, mas barba mesmo eu não tenho. E aí eu recorro a profissionais notáveis como a doutora Raíssa. Doutora, primeiro, boa tarde, obrigado pela presença. Sabemos aí da agenda da doutora Raíssa, que é grande, mas ela fez de tudo e está aqui, por isso eu agradeço muito. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Guilherme, muito obrigada pela oportunidade, me sinto muito grata e honrada de estar aqui e vamos aí contribuir com muita informação para todos que buscam mais cabelo, sobrancelha, barba. E o que eu puder contribuir, estou à disposição. Que maravilha. Eu vi um paciente recente da doutora que plantou barba que eu achei incrível. Eu vi o antes e o depois, eu não acreditei. Mas é real. E o que mais impressiona é que cresce como se tivesse nascido em você, né? Claro, a doação das áreas tem que ser do próprio corpo para não dar rejeição, né, doutora? Isso, a gente usa o fio do cabelo do próprio paciente, então a gente usa uma técnica bem delicada para ficar bem natural mesmo, resultado bem natural e fica incrível. Muda o visual da pessoa, autoestima e é muito legal acompanhar a evolução desses pacientes. Como a gente não precisa ter pressa para falar sobre essa técnica que começou lá na Turquia, né? A popularização dela, pelo menos. E eu conheço muitos que foram para a Turquia, voltaram com um tapete, né? Plantado na cabeça, mas outros ficou muito bom. Só que eu preciso dizer, os brasileiros aperfeiçoaram essa técnica. Eu acho que quando doutores brasileiros plantam cabelo, na minha opinião, né? Claro que cada um tem uma. A minha é essa. Fica muito mais bonito. Porque eu percebo que o desenho, ele fica mais harmônico, né? Porque tudo na vida tem, não vou dizer imperfeições, mas tem uma característica. Quem coloca dente, por exemplo. Se colocar aquele da cor do disquete, né? Aquele dente bem branco. Antigamente tinha um chiclete, que eram chicletes. É esse que o pessoal tá pondo aí no sorriso. Eu acho muito fake. Agora tem alguns dentistas que estão plantando coloca aquela porcelana que é igualzinho o dente. Então mesmo eu falo do cabelo. Não dá pra ser aquela coisa retinha, né, doutora? Tem que ter uma harmonia. Tem que ter uma harmonia, tem que ter uma irregularidade, né? Ninguém é 100% simétrico. Então a gente avalia cada caso individualmente e desenha ali o melhor desenho que se enquadra melhor com o paciente, o formato do rosto dele, harmonizando os 3/3 da face, né? Porque às vezes o paciente chega e fala assim, eu quero 2 dedos de testa. Fala, né? Mas você tá quase juntando o cabelo com a sobrancelha já. E aí não fica legal, né? Não fica harmônico. Então a gente tem que explicar isso pro paciente para deixar um resultado natural, que a pessoa olha e fala, nossa, tá diferente, tá bonito, o que você fez? Mas não fica aquela coisa parecendo uma peruca ou cabelo de boneca, né? Muito artificial. Vou falar de uma figura pública aqui que o Brasil todo conhece, pastor Cláudio Duarte, né? Ele é famoso, é um pastor muito engraçado, por sinal, e as palestras dele têm esse foco, né, no cômico, só que ele não plantou. Né, dá pra ver que ele tem apenas uma peruca colada, né? Nada contra esse método, até acho que é muito louvável, só acho que é muito mais real quando planta. E tendo a possibilidade de fazer esse investimento, eu acho que vale muito, né, doutor? Com certeza. Fora assim, para o paciente é muito melhor não ter ali aquela cola, às vezes, no couro cabeludo, né, que a prótese tem. Deve incomodar muito. Deve incomodar e, assim, às vezes o paciente vai para uma piscina, né, um mar, então tem ali uma limitação. E quando a gente faz o transplante, não tem essa limitação. Eu tô fazendo comparações aqui com um implante dentário aqui, né? A doutora vai me perdoando aí de usar tantos dentistas aqui, mas é a mesma coisa, né? Você tem uma peruca e você tem ali uma dentadura. Tudo bem, é melhor com ela.
mas podendo ter algo fixo é outra história. Sim, com certeza. Muito mais realista, né? Para o paciente é muito mais confortável, né? Eu entrei no Instagram da doutora Raíssa e eu vi lá um paciente, tem assim até a linhazinha de uma mini entradinha, porque todo mundo tem um pouquinho de entrada, né? A minha é um pouquinho maior, quem for no YouTube da Rádio Vinha vai ver aí. Mas é aquele negócio, é natural. Eu sempre explico para o paciente, né, que é bom a gente manter uma certa entradinha, porque com o passar do tempo, é comum, é normal, o homem vai tendo uma entradinha ali, e aí se a gente minimiza muito isso, não fica natural, não fica um aspecto legal. Então eu gosto de manter essa entradinha, acho que fica natural, acho que combina com a face masculina e tem uns resultados bem legais. Inclusive, fazendo já a pergunta, porque eu tô com uma especialista em tricologia. Então, tricologia estuda tudo a respeito do cabelo. Tem aquelas mães que o bebê nasce sem nada, sem cabelo, até sem sobrancelha. Eu já vi até nascer sem unha, né? E vai desenvolvendo. Sim. Em outros casos, nasce aquele bebê cabeludo. Você fala, gente, já dá até para fazer um penteado. A neném acabou de nascer. O que explica isso? É genética? É hormonal? Tem algo que explica? É a genética mesmo de cada paciente, né? Claro que às vezes tem alguns casos mais específicos que pode estar relacionada à anemia, alguns déficits de vitaminas, mas na maior parte das vezes é realmente a genética. Meu filho mesmo é carequinha. Mesmo? Nasceu sem cabelo? Nasceu sem cabelo. E eu e o pai, assim, não temos calvície, né? Então, também é a genética do próprio paciente, né? E no bebê, isso não significa que ele vai ser calvo no futuro, porque o bebê ele pode nascer carequinha e ao longo da vida o cabelo vai crescendo e ele fica cabeludo. Perfeito. Explicando a calvície aqui agora, porque a gente sabe que é fator genético, né? Mas tem algo também fisiológico que seria ali vamos dizer assim, a irrigação de sangue no couro cabeludo. Uhum. Eu me lembro de alguns tratamentos com microagulhas. Alguns colegas faziam que doía demais, né? Tinha que ficar perfurando ali com um rolinho com microagulhas e passava minoxidil, se eu não me engano, um monte de remédios e aquelas promessas milagrosas. Olha essa pomada, olha esse remédio, seu cabelo vai voltar a crescer. Então, vamos explicar o que é a calvície e o que acontece para o cabelo cair, né? E, enfim, parar de cumprir a sua função no couro cabeludo. Bom, assim, a calvície, ela é determinada geneticamente pelos níveis de receptores que o paciente tem ali no couro cabeludo. Então, pega a testosterona, transforma ela e isso vai fazendo o fio afinar. O fio ele vai afinando até atrofiar. Então, quando a gente fala de tratamento, a gente tem algumas opções. Entra aí o minoxidil, o microagulhamento, né? A finasterida, dudecerida, que muitos homens também têm aí um receio em usar, mas eles agem de formas diferentes. Então, falando assim da circulação, o minoxidil, ele age na circulação, né? Aumenta ali, dilata os vasos sanguíneos, então isso oferece mais oxigênio, mais nutriente para os fios crescem, né? Com mais densidade. Mas a gente tem outros ativos também. Por exemplo, a finasterida, dudecerida, ela já age nesses receptores que impede a calvície de evoluir, né? E outros ativos que auxiliam na ancoragem do fio também no couro cabeludo. Então, assim, não existe um tratamento milagroso, né? Uma pomada milagrosa ou algo que vai curar ali a calvície, fez um tratamento ali, 6 meses, 1 ano e pronto, acabou, não precisa usar remédio nunca mais. Não, o que a gente sabe é que enquanto tá fazendo o tratamento, usando a medicação, a gente tem benefícios, né? O cabelo, ele cresce com mais densidade, a calvície estabiliza, impede a calvície de avançar. Mas parou de fazer o tratamento, como tá ali, faz parte da genética da pessoa, o cabelo pode voltar a afinar. Sim. Então é importante manter esse tratamento, realmente avaliar o caso do paciente. Até quem já plantou, né, doutora? Até quem já implantou. É porque as pessoas que implantam, elas precisam manter o cuidado, porque não é uma garantia que o cabelo vai ficar. Sim, a gente retira os fios transplantados de uma área que ela é menos susceptível à calvície. Então os fios transplantados, ele tem uma menor chance de atrofiar, de ter a perda dele. Porém, isso não é uma garantia, porque depende da genética de cada paciente, sim, né? E também ali da forma que é feita a extração. Mas o que eu sempre oriento para o paciente é que, para a gente ter um melhor resultado, um resultado mais duradouro, com mais densidade, a longo prazo, é ideal manter o tratamento clínico, né? Com medicação também. Perfeito, faz muito sentido.
E uma pergunta sincera. Eu vejo vendedoras de creme, vendedoras de cosméticos, sempre com olhos de suspeita. Eu nunca acredito de primeira. E hoje em dia, ácido hialurônico é assim, aquele supra-sumo. Igual quântico, há um tempo atrás, era a palavra milagrosa. Isso aqui é o aparelho bioquântico. Isso aqui é quântico fulano de tal. Agora é o ácido hialurônico. Então é o remédio com ácido hialurônico. É a pomada com ácido hialurônico. E aí existem aquelas promessas de que uma pomada tópica, ou seja, eu passo só na superfície, a pele vai absorver e esse ácido hialurônico vai tornar a sua pele mais jovem. Eu não acredito. Sinceramente, não acredito, porque tem que ter estudo científico e eu não vejo ninguém dizendo que pomada cura isso ou cura aquilo. Só que em relação a cabelo, eu conheço empresas que vendem a promessa milagrosa, que esse remédio minoxidil, você mesmo disse o nome aí, né, finasteria, você vai passar na região e vai crescer cabelo. E toma cuidado, você lava a mão depois, porque você ficar passando a mão na sua esposa, vai crescer cabelo. Foi de credo, hein? Isso não é um produto, não, isso é um milagre dentro de uma caixa, né? E aí, doutora Raíssa, com todo o conhecimento de tricologista que a senhora como é que a gente pode dizer? Funciona mesmo? Funciona, mas assim, não é milagre. Então a gente tem sim um benefício no couro cabeludo, em outras regiões também, às vezes barba, sobrancelha, com esses ativos, mas assim, tem que alinhar a expectativa do paciente também, né? Não é um milagre, não vai assim, deixar o paciente cabeludo, às vezes uma calvície muito avançada, né? Não vai fazer nascer cabelo ali em toda a região, mas ajuda sim. Isso já foi tema até de filme, né? Não me lembro o nome do filme, que o camarada passava um spray, crescia cabelo onde passava o spray. Então é óbvio que é um desejo, né? Um anseio das almas, né? O ser humano, ele gosta de ter o cabelo, né? Inclusive nas mulheres, por mais que seja mais raro, mas existe calvície em mulher também, né, doutora? Sim, existe calvície em mulher também, e a gente também faz transplante feminino, né? Transplante capilar feminino em mulheres. Agora, engraçado, nas mulheres eu não, pelo menos as que eu conheço que tem calvície, eu não vi como nos homens, porque no homem vai dando aquela entrada e aí forma uma ilha, né? Então parece que sobra um cabelinho aqui no centro do topo da cabeça e entra nas duas laterais. Ou o contrário, vira aquele kippah judeu, só que invertido, né? Sem cabelo, só aqui no topo da cabeça. Como é que funciona nas mulheres? As mulheres têm uma distribuição diferente, né? Geralmente acomete aqui o meio do couro cabeludo, né? E também, pensando no transplante, a gente avalia com bastante critério essa indicação, porque geralmente na mulher, a calvície, ela pode pegar até a região doadora, né? Que a gente usa para o transplante. Então, em alguns casos, às vezes nem é indicado o transplante. É mesmo? E a gente não tem uma área doadora suficiente, então acaba que a paciente iria perder muito volume na parte posterior ali doadora e não justificaria, né? Então, a gente avalia com bastante critérios esses casos. Complicado, hein? É mais difícil na mulher do que no homem, então, resolver a calvície. Geralmente, sim. Entendi. Porque a mulher, ela vai perdendo volume no todo. Sim. O homem, ele tem algumas áreas que se mantém, só que em outras áreas fica completamente careca. Isso mesmo. Que coisa. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e na volta eu quero que a doutora Raíssa nos explique sobre a questão de área doadora. E aí tem duas questões. A primeira, nasce cabelo de onde eu tirei, né? Tem gente que tá com cabelo branco e ele não quer pintar o cabelo. Aí ele vê que é bem pouquinho o cabelo branco, ele pega uma pinça e ele vai arrancando o cabelo na pinça. Eu sei porque dentro de casa, não só eu já fiz, como eu conheço quem faz. E aí falaram pra mim, olha só o que eu ouvi, hein? Você vai ficar careca. Eu fiquei com medo. Falei, não, careca eu não quero ficar. Então, o que realmente acontece quando eu arranco um fio de um lugar? Eu nunca mais vou ter esse fio? Ou fica ali a célula dele que vai nascer outro fio? Vamos entender isso melhor. E o mito das gerações, rapar cabelo com a gilete ou qualquer área, né? A axila, né? A barba, deixa o fio mais grosso. É sim ou não, doutora Raíssa? Rápido intervalo, é o Mesa dos Notáveis que está imperdível com a nossa doutora Raíssa, especialista em transplante capilar, também de sobrancelha, e na volta ela conta pra gente como é que é isso. Atenção, antes de fazer pigmentação nessa sobrancelha sua, fica conosco que a gente volta com a explicação da nossa notável. Não sai daí.
Estamos de volta ao Mesa dos Notáveis falando sobre transplante capilar. Ouvinte, você está careca? Deixa eu te perguntar, você está entrando, deixa eu ver se eu adivinho, né? Você está completando aí 25, 24 anos e seu cabelo começou a cair. Eita! Ou você tem 19, mas o seu pai é careca. Você tem uma convicção na sua vida, seu cabelo vai ficar igual ao dele. Qual o melhor momento de intervir? Bom, a nossa notável vai nos ensinar. Doutora Raíssa Souza Almeida. Doutora Raíssa é médica, especialista em tricologia e transplante capilar e também transplante de sobrancelha. Ela me explicou nos bastidores algumas coisas que eu vou perguntar aqui no ar para você entender melhor. Mas eu volto exatamente onde eu parei no bloco anterior do cabelo branco. Tem muitas pessoas que não tem muitos cabelos brancos, tem poucos. E aí ele pensa assim, não, 2, 3, eu arranco na pinça. Infelizmente, alguém me disse que eu estava perdendo o cabelo, que eu ia ficar careca. Eu e outras pessoas da minha casa. Não sou só eu, não. Não estou sozinho. O Edinaldo tá rindo de mim ali, mas Didi, se você arrancar os cabelos brancos, você vai ter um problema também. Então, o que funciona na prática? O que é ciência e o que é só conto pra gente não comer manga com leite, doutora Raíssa? Eu falei assim, depende do ciclo. O cabelo, o fio, ele passa por um ciclo capilar. Então, depende de que fase ele tá ali. Quando você puxa na pinça, é muito raro você retirar toda a estrutura do fio, né? Do folículo piloso, com o bulbo, com todas as estruturas ali que realmente faz o fio não nascer mais, né? Sim. Então, geralmente, quando você tira na pinça, você não retira toda a estrutura e o fio volta a nascer. Um exemplo mesmo, igual eu te falei anteriormente, é quem faz design de sobrancelha, né? As mulheres ali, todo mês está fazendo design. Então, se o fio realmente, se houvesse a perda daquele fio toda vez que ela retira, né? As mulheres estariam sem sobrancelha completamente, porque elas tiram e tiram com várias técnicas. Tem uma do fio, que aí passa o fio e arranca. Tem outra da pigmentação, que aí faz como se fosse uma tatuagem mesmo, para poder fingir que é a sobrancelha. Tem outras que fazem o símbolo da Nike. Sim, não é verdade? Especialidade, faz aquele símbolo da Nike na sobrancelha, fica lindo. É verdade. E hoje, assim, então a gente pode sim haver a perda desse folículo, mas assim, é raro. Eu, inclusive, conheço muitas mulheres que, à medida que vão passando o tempo, a sobrancelha vai raleando. É normal? A gente tem que avaliar, existem vários quadros para que ocorra essa rarefação. Pode ser um quadro de alopecia areata, pode ser realmente uma rarefação, às vezes pelo excesso ali de design, né, de trauma local, micropigmentação, né, a tinta ali. Então, assim, tem que avaliar, não é normal, sim, né, mas é comum a gente ver isso em grande quantidade. Então, já que a gente começou, né, a varrer, vamos varrer agora também debaixo do tapete, debaixo da mesa, porque é o seguinte... Antigamente, não tinha isso em salão de homem, não. Era barba, cabelo e casa. Não é verdade? Tchau. Hoje em dia tá uma mania. Põe o pentinho aqui, ó, em frente à sobrancelha. Não, peraí que eu vou aparar a sua sobrancelha, que ela está muito grande. Seus fios, eles estão desengrenhados. E eu não gosto disso. Por quê? Porque tem salão que ninguém sabe fazer isso, corta e parece que fica um buraco. Eu tô dizendo com ares de quem já viveu, né? Pois é. Por aí você mede. Isso aí pode prejudicar a sobrancelha? Cortar ajuda a crescer mais rápido, como alguém diz, quando corta cresce mais rápido? Como é que é, doutora? Não, isso é definido pela genética da pessoa, pelo ciclo mesmo capilar da pessoa. Então, o fato assim, de cortar não vai fazer o cabelo nascer mais rápido, igual você comentou também anteriormente. Passar a gilete ali, o cabelo ele cresce mais grosso, cresce mais grosso. Eu já vi adolescente pega a gilete em casa, não, eu vou rapar com a gilete, não vou nem usar Presto Barba para poder doer, porque aí engrossa o fio. Não, é porque o fio, ele tem, na sua base, ele é mais grosso. Então, o fio, ele nasce mais grosso e vai afinando, né, no comprimento. Então, quando você passa a gilete, ele vai nascer mais grosso. Mas se você deixar o fio crescer, ele vai afinar. Então, entendi. Assim, não é que o fio vai nascer mais grosso e vai ficar mais grosso até o fim do comprimento, né? Somente a base, porque a base do fio, ela é mais grossa. Mas se deixar o fio crescer, ele vai afinando. Olha, não que eu seja a favor de homem com cabelo no nariz, cabelo na orelha, cabelo em tudo quanto é lugar. Eu acho que tem que ter realmente uma extração saudável, uma higiene. Mas esse negócio de ficar tirando demais, ou não é verdade? Didi, você já fez sobrancelha no salão?
Não? Didi... O Sharon confessou pra nós aqui que ele faz, só que ele faz o meio aqui, né? Porque tem esse estilo também, né? Tem sobrancelhas que elas emendam, uma na outra, né, doutora? Sim, e hoje a gente tem algumas opções, né? Assim, tem o laser também, né? Que dá se a pessoa se incomodar com aquilo, quer realmente remover de forma definitiva, né? Então, tem o essa laser opção. tira em definitivo também. Tira em definitivo. Porque eu sei que as mulheres usam muito laser nas axilas para poder, né, não ter que ficar usando mais o gilete e se torna uma facilidade. Inclusive os homens também usam muito laser em barba, tórax. E às vezes eu nem sou muito a favor, porque às vezes tem calvície e muitas vezes, quando não tem área doadora, a gente recorre a essas áreas, né? Barba e tórax. E se fizer a laser, nunca mais. Aí não tem como, né? A gente retirar ali, se não tiver área doadora, aí a gente não consegue fazer em alguns casos. Então uma pergunta, né, pra gente entender como que o cabelo funciona. O que o laser faz para ele parar de nascer? Ele mata a célula do cabelo? Ele vai matando o bulbo do cabelo, né? Então vai matando ali, vai afinando e aí chega um momento que não nasce mais, atrofia, né? Vai atrofiando o bulbo. E funciona mesmo. Funciona. Não tem dor, mas depende da maneira, né? Depende do laser que é utilizado, da potência, tudo isso influencia. Perfeito. Já que a gente tocou em área doadora, vamos entrar então nessa parte, porque eu sei que tem pessoas que elas acham assim, eu não tenho área doadora, por isso que eu não planejo fazer um implante capilar. Então, de onde vem a área doadora? É só da cabeça ou tem outras regiões do corpo também? Tem outras regiões do corpo. Então, quando o paciente não tem área doadora suficiente na cabeça, a gente recorre a outras regiões, principalmente barba e tórax, que são ali as regiões mais requisitadas, né? Para quando o paciente não tem área doadora suficiente no couro cabeludo. Deixa eu exagerar para ver se a gente entende também. Tudo bem, na cabeça é área doadora. Por exemplo, aqui na nuca, eu nunca vi um completo careca que não tivesse pelo menos um pouquinho de cabelo na nuca. Tira da nuca para poder plantar no lugar onde está sem. A gente tem que avaliar, porque às vezes tem pacientes que têm o que a gente chama de alopécia retrógrada. O que é? A calvície, essa genética da calvície, pega também a região da nuca. E se a gente identificar isso, a gente não retira o fio ali da nuca. Então a gente tem que avaliar, não é todo caso que dá para retirar também os fios da nuca. Perfeito. E das costas, por exemplo? Porque tem gente que tem muito cabelo nas costas e na cabeça nada. É uma opção, porém a gente recorre a outras alternativas antes. Costas, braço, a gente deixa ele mais em stand-by. Realmente, se não houver nenhuma outra área, a gente recorre a essas áreas que geralmente os fios dessas áreas, costas, braços, são mais finos. Tem um paciente ou outro que tem um fio mais grosso, né? Mas em geral, são fios mais finos. Então a extração é mais difícil, a gente tem maior chance de perda do folículo, de transecção, né? Então a gente deixa essas áreas mais em stand-by aí. Com certeza. O Didi fez uma pesquisa ali, a nossa equipe averiguou, o filme chama Um Herói de Brinquedo, né? Um Herói de Brinquedo. E o que eu acho interessante é que aí o filme, primeiro ele inicia contando que é um novo medicamento. E aí o spray começa a salvar todo mundo, né? Todo mundo que é careca, aí aparece um cachorro cabeludo, um monte de coisas engraçadas, mas qual o desfecho? O remédio tem, né, impactos negativos. O remédio ele tem efeitos colaterais, né? E ninguém calculou o efeito colateral e tudo isso acontece. Por que é importante essa conversa? Porque sempre vai ter uma solução que tem efeitos colaterais. Vou dar o exemplo aí recente da fala de Donald Trump, né? Condenando um remédio que grávidas usam com tranquilidade, dizendo que esse remédio era responsável pelo autismo e o crescimento do autismo nos Estados Unidos. Até o momento é uma discussão científica, não existe nenhuma comprovação, mas existem já estudos que apontam possibilidades. O que eu acho interessante da nossa conversa? Desse método, né? Nós já temos quantos anos, doutora, no método de implante de cabelo? Já tem mais de 20 anos, né? Sim, já vai um tempo, né? Começou tímido, hoje em dia todo mundo faz. Porque, na verdade, antigamente a gente fazia uma outra técnica, né? Que era a técnica FUT. Então, fazia um corte no couro cabeludo do paciente, retirava
esse pedaço de pele com os fios, iam cortando fiozinho por fiozinho para implantar. Hoje a gente usa uma técnica diferente, né? Essa técnica evoluiu, que é a técnica FUI, fio a fio. Então a gente retira fio por fio do couro cabeludo do paciente e implanta esses fiozinhos. Então é uma técnica diferente, mas que já é antiga. Essa técnica FUT já existe há muitos anos, porém não é mais utilizada. Que maravilha! Vou fazer uma pergunta aqui, doutora. Você consegue fazer topete em careca? Tem que fazer um desenho no couro cabeludo na hora de plantar? Se tiver área doadora boa, a gente consegue fazer um topete bom. É, igual do Elvis Presley. Tudo depende da área doadora do paciente, mas quando tem uma área doadora legal, a gente consegue fazer um topete e às vezes o paciente chega assim, eu falo, meu Deus, a gente demora até a reconhecer. Eu já cortei cabelo no corte em pé. Não sei se você conhece, Didi. O corte em pé é baratinho, mas como o nome diz, né? Você chega, corta em pé e vai embora. É rapidinho. E tem muita gente que reclama quando corta num famoso corte em pé, dizendo assim, fizeram um caminho de rato na minha cabeça, né? Em outras palavras, agora eu vou ter que esperar crescer para cortar direito, para endireitar o erro. E aí tem gente que até que diz assim, olha, eu tinha só um redemoinho. Como eu fui cortando com pessoas que não sabiam cortar, hoje eu tenho 2 redemoinhos na cabeça. Isso existe mesmo, doutora? Como é que é? O desenho do cabelo que eu tô dizendo. Porque todo mundo tem um desenho, né? Uhum. Tem um que o desenho dele, a repartição, ela acontece nessa lateralzinha aqui. Tem outro que ele não dá conta de fazer esse cabelo partidinho. E aí ele tem que fazer um outro tipo de penteado. Geralmente, a angulação do fio já é definida ali, né? Então, assim, o corte gerar um novo redemoinho... Não tem jeito. Eu desconheço. Eu sabia. Eu sabia, por isso que eu corto em pé vez ou outra. Eu parei. Por quê? Porque não estava prestando. E eu trabalho com a imagem também, né, doutor? Aí o pessoal ficava vendo meu cabelo zoado, cheio de caminho de rato, como é a expressão popular, e aí eu parei. Hoje eu corto numa visagista famosíssima, querida Maiara, um abraço pra ela, pro Frank lá do Los Hermanos. Mas não tem jeito. Tem que ter alguém que entende. E na hora de plantar, tem que pensar nessa angulação do fio ou planta retinho assim? Sim, a gente respeita a angulação do fio do paciente, tipo, né? Uma curva de nível. Isso, assim, quando às vezes é uma calvície muito avançada, que já realmente teve uma atrofia total ali da área onde a gente vai colocar os fios, a gente mesmo determina a angulação que nós vamos colocar os fios. Mas a maior parte dos casos o paciente ainda tem, né, fios, então a gente respeita essa angulação que o paciente já tem. Que maravilha, é muito importante falar disso aqui, gente. Eu tô até com a doutora Raíssa aqui falando de implante e as pessoas pensam assim, tem alguma contraindicação? Às vezes um careca ou alguém que tá numa situação com a sobrancelha raleando, tem alguma contraindicação para essas pessoas? Sim, existem algumas contraindicações, principalmente pacientes que têm alopécias cicatriciais, né, que são são casos onde tem, assim, doenças inflamatórias no couro cabeludo em atividade. Então, nesses casos, a gente contraindica o transplante. A gente tem que entrar com tratamento primeiro. Em alguns casos, a gente tem que tratar, esperar uma estabilização durante 2 anos para após pensar num transplante. Alguns casos, a gente realmente não consegue mesmo fazer o transplante devido ao quadro inflamatório bem importante ali. Então, existem algumas contraindicações. Olha, para quem não sabe o que é alopécia, eu vou fazer o seguinte... Orei com um rapaz domingo agora, hein? Essa semana. Orei com ele, falei, você não precisa viver ansioso, mas a alopécia, ela também está envolvida com as emoções, né? Sim. Então é o seguinte, mulheres e homens que ouvem o Mesa dos Notáveis, atenção! Na volta, a doutora Raíssa vai explicar o que é a alopécia, por que você deveria tomar cuidado com essa vida ansiosa que você anda levando. Você não para um minuto, você acha que sentar para tomar café é crime. Sua esposa fala bem, vamos tomar um café. Você nem para tomar café você tem tempo. É ou não é? E aí você pode ficar careca. A alopécia pode acontecer. Como você vai resolver isso? É na volta do intervalo do Mesa dos Notáveis, conversando com a maior. Não tô exagerando não, viu? Se eu te contar quem ela já, né, implantou o cabelo, você vai entender por que ela é uma das maiores do mundo. E os pacientes que ela fez, que eu conheço, foram os melhores que eu já vi. Por isso que eu tô dizendo que realmente é um trabalho também artístico. Tem a mão de um profissional para poder fazer um desenho na cabeça da pessoa para ficar com um cabelo bonito, um penteado bonito. Não é aquele tapete que vem da Turquia, não. O pessoal planta um tapetinho que você olha, você tá na cara, parece peruca. É implantado, mas parece peruca. Então fica com a gente que a doutora Raíssa vai nos explicar em miúdos
o que é alopecia e como evitar esse grande problema na sua vida. Não sai daí, o intervalo é rápido, a gente já volta. Estamos de volta ao Mesa dos Notáveis, falando sobre transplante capilar. Olha, eu ia dizer que é um programa para deixar os carecas de cabelo em pé. Por quê? Tem solução. Se eu sou calvo e eu vivo nesse presente tempo, meu amigo, eu tava já marcando a agenda com a doutora Raíssa hoje. Mas eu não pensava duas vezes, doutora Raíssa. Por quê? Porque eu já vi pessoas se tornarem outras plantando cabelo. E é impressionante como realmente fica muito melhor. Né? Eu acho engraçado como alguns tratamentos mudam pouca coisa. Há pouco tempo atrás eles faziam um que chama bichectomia, que tirava uma gordurinha da bochecha para tentar afinar o rosto. Eu olhava antes e depois, eu pensava, gente, não aconteceu nada. Essa pessoa continua com a bochecha grande, né? É o queixo dessa pessoa que é quadrado, não tem nada. Só que implante capilar, eu vou dizer, é o suprassumo da estética atual. Tô falando alguma besteira, doutor? Eu sinto assim. E ó que eu nem preciso de implante, mas eu acho que é um dos melhores tratamentos que existe. Sim, com certeza. É uma alternativa definitiva, né? Assim, se a gente realmente avalia a indicação, retira os fios de uma área correta, a chance do paciente ter a perda daquele fio é muito pequena. Então, é um tratamento definitivo. E realmente, a gente consegue ali transformar a pessoa, a autoestima, né? O visual ali dela, a identidade, né? Recuperar isso. Porque muitas pacientes chegam e falam, nossa, doutor, parece que eu perdi minha identidade, eu não me reconheço mais. Então, quando a gente coloca ali o cabelo, o paciente começa a se enxergar novamente, e isso é muito importante. Eu, inclusive, conheço pessoas importantes que eu digo assim, famosas, né? Que todo mundo conhece, que fizeram aquela harmonização facial, que depois voltaram atrás. Vou citar só um aqui, que foi, para mim, o pior caso, que foi o do Lucas Luco, que é um cantor de Goiás. Uhum. Ele fez de uma maneira tão terrível que ele aplicou a enzima para tirar a harmonização dele de imediato. E, óbvio, essas coisas ficam conhecidas. Aí tem outros aqui, eu não vou citar, são muitos. Só que no caso do implante capilar, a pessoa volta à harmonia do rosto. Sim. Porque o cabelo realmente faz parte da gente, né? É. Sem o cabelo parece que perde. Agora, tem casos de pessoas que carecas, elas têm estética, porque aí o crânio é um crânio mais quadrado. Não sei explicar, porque o formato do crânio é uma coisa que, assim, é difícil ser bonito. Por isso que pessoas carecas não são bonitas, mas tem aqueles que são. Pouquíssimos. Aquele Duro de Matar, como é que é o nome daquele ator? Aquele careca, ele é bonito. Por quê? Porque o crânio dele é perfeitinho, né? Redondinho. É, exato. Jason Statham, mas tem outro também, que é o mais antigo. Lá do Duro de Matar, eu vou lembrar. De toda forma, como que funciona,
né, para a pessoa? Dura a vida toda ou em algum momento vai ter que implantar de novo? Geralmente o fio transplantado, ele dura a vida toda se não for retirado da área ali onde não tem acometimento da calvície, né? Então, o que a gente sabe? Que o fio, ele vai afinando com o tempo, né? É comum a gente ter um afinamento do fio com o passar dos anos. É Bruce Willis, doutor. O Bruce Willis é o careca famoso do mundo inteiro. Mas o fio transplantado, ele tem uma ação ali definitiva, a longo prazo, sabe? É bem raro mesmo a gente ter a perda desse folículo. Que maravilha. Isso é uma ótima notícia. Porque é duro, né? Quando você faz algo, você pensa, nossa, vai reverter. Vou dizer, por exemplo, de outro procedimento que traz saúde, né? Que é a bariátrica. Infelizmente, não são todos que fazem que permanecem magros. Muitos voltam a engordar novamente. O que eu sempre oriento também, Guilherme, eu acho que é importante ressaltar para o paciente, é o tratamento clínico, né? Porque o fio transplantado, a chance dele cair é bem pequena, dele atrofiar, da gente ter a perda dele é bem pequena. Porém, os fios não transplantados, que o paciente já tem ali no couro cabeludo, ele tem a genética da calvície. Então, às vezes, o paciente, se não tratar, não fizer nenhum tratamento, a calvície vai avançando, aí sim o paciente pode precisar de novos procedimentos, né? E o que eu sempre explico, a área doadora, ela é finita. Então, onde a gente retira o fio transplantado, não nasce outro cabelo ali no lugar, ele vai nascer onde a gente coloca ele. Então, às vezes, chega um período que o paciente não tem mais área doadora, né? Por isso a importância de manter o tratamento clínico para a gente ter aí um resultado satisfatório a longo prazo. Uma coisa que eu perguntei lá atrás, até esqueci de voltar, de onde eu tiro o fio de cabelo, volta a nascer cabelo? Não, o fio que a gente retira no transplante, ele nasce onde a gente coloca. Entendi. Então, por isso que a extração também tem que ser realizada de uma forma segura, né? Com um profissional realmente competente ali, para não deixar falhas no couro cabeludo do paciente na região doadora. Porque eu já peguei vários pacientes que também operaram, às vezes, em outros locais, ou já fizeram múltiplos procedimentos de transplante, que às vezes fica falhada, né? A área doadora. Aí é duro, né? Porque você tá tentando corrigir um lado e é igual coberta curta, né? Você puxa de um lado e sobra no outro, aí não. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o fio que a gente retira, ele nasce onde a gente coloca ele. Entendi. Tá aí uma dúvida que eu pensava que era diferente. Eu achava que arrancava de um, mas nascia de novo. Porque o fio nosso, se a gente arranca, ele nasce de novo. Mas aí, no caso, eu não tô arrancando só o fio para plantar em outro lugar. Geralmente, quando a gente arranca com a unha, com uma pinça, né? E quando a gente faz o transplante, a gente usa um aparelho, né? Para arrancar realmente toda a estrutura do fio ali. Todo o folículo piloso, com a estrutura de gordura que a gente precisa para realmente aquele fio nascer em outro local. Entendi. Por isso, se eu arranco com a pinça o cabelo branco, não significa que ele não vai nascer mais. Isso. Ele vai continuar nascendo, eu não vou ficar careca. É melhor pintar, né? É melhor ter o branco, aí você trabalha com ele. Faz o que for necessário. Eu vi os cientistas japoneses desenvolvendo uma droga que faz os dentes voltarem a crescer. Então nós sabemos que a criança, ela nasce com dente de leite, né? Na verdade, o dente de leite nasce primeiro, depois vem o permanente. E essa droga, ela reativa o crescimento de todos os dentes ao mesmo tempo, novamente. A pergunta que eu faço é, você acredita, doutora, vendo o que nós temos de tecnologia hoje, que nós vamos em algum momento ter algum remédio que vai fazer o cabelo voltar a crescer? Olha, Guilherme, a gente tem, assim, muita novidade vindo por aí, né? Acredito que existe sim, assim, tratamentos que vão ser bem promissores, ainda nada milagroso. Na nossa prática clínica mesmo, ainda não temos nada assim que realmente ali é a cura, né, da calvície, mas eu acredito que a ciência tem avançado, a gente tem aí novidades chegando e existem muitos tratamentos promissores. Eu, inclusive, tô vendo alguns, né, não sei se foi a USP, mas uma universidade tratando até a paralisia, né, dos membros por rompimento da coluna, né, interrompendo aí o sinal que o cérebro manda, seja paraplégico, tetraplégico. Então é impressionante o que a ciência está fazendo nos dias de hoje. A gente pensava que era impossível. Sim. E está se tornando possível. E falando de cabelo também, sabe? Eu já tive vários pacientes que me procuraram pensando que a única solução era o transplante capilar, mas às vezes o paciente tem muito receio da cirurgia, tem medo, trauma ali, nossa, não pode nem pensar. E me fala, o que a gente tem de alternativo? Falei, não, vamos iniciar o tratamento. E a gente teve uma reversão praticamente de
100% do quadro da pessoa, né? É claro que não são pacientes que não tinham uma atrofia já importante, mas a gente conseguiu recuperar e o paciente satisfeitíssimo com o tratamento clínico. Se tornou o ex-careca oficialmente. Não, ser um ex-careca é muito bom. Uma coisa interessante de dizer, né, que as pessoas, algumas, não todas, têm medo do procedimento. É tranquilo, doutora Raíssa? Implantar cabelo é de boa? É muito tranquilo. Claro que, como qualquer procedimento, tem risco, mas os riscos são muito minimizados. A gente sempre faz ali uma consulta, né, prévia. Eu sempre peço exames também antes, uma avaliação do cardiologista. Maravilha. Então, assim, é bem seguro. Faz acordado, né? Não precisa nem de anestesia geral? Na maior parte das vezes, a gente faz com anestesista, com uma sedação. Por quê? Porque é mais confortável para o paciente. Muitos locais fazem sem anestesista, só com anestesia local. Porém, é mais desconfortável. Entendi. Tem muito paciente que não tolera bem a dor. Como são procedimentos... Não, tolerar a dor eu não tolero também, não. Mas assim, com anestesia local não tem dor, não tem? As primeiras picadinhas, até a anestesia ir começando a fazer o efeito, né? Dói, né? Porque não, o vamos líquido pagar esse arde. anestesista. Vamos pagar. Então, hoje a gente tem feito muito mais com o acompanhamento do médico anestesista. Então, ele faz uma sedação leve, não é anestesia geral, né? Entubar o paciente, é uma sedação leve, um soninho, que deixa ali o paciente confortável durante todo o procedimento, porque é um procedimento muito demorado, né? Em média, 8 até 12 horas de cirurgia. Então, às vezes, o paciente fica incomodado, até com a posição também. Doutora do céu, e você ali plantando cabelo por 8 horas, meu Deus. E quantos fios que dá, mais ou menos? Dá pra contar? Sim, a gente conta a quantidade de unidades foliculares, mas isso varia muito do grau da calvície, né, do paciente. Em média, ali, 3 a 5 mil unidades foliculares, né? Qual foi o recorde, doutora? Sentada assim, plantando? 6.500. Nossa, aí é plantação grande. É muito alqueire, hein? Se fosse comparar com a plantação de soja, na verdade, é muito alqueire. O paciente ali não vai calvície nunca mais. Isso é maravilhoso. Eu fico infeliz que ele teve área doadora, porque o difícil é isso, né? Sim. Você plantou 6 mil fios, saiu de algum lugar, então ele tinha um lugar para tirar. Sim, a gente tinha uma boa área doadora do couro cabeludo, eu recorri também à barba e tórax e a gente conseguiu fazer um preenchimento ali completo da área calva dele. Ficou muito legal esse resultado. Agora a gente tá segurando, né? Mas como o programa vai caminhando pro final, eu preciso dizer, eu vi, né, um paciente que plantou barba. Agora eu vou dizer, Edinaldo Maurício, você plantar um pouquinho aqui, suas barbas ficam igual um tapete. Esse paciente que eu vi, ele não tinha, né? E de repente, o homem aparece barbudo. Olha que maravilha! Doutora Raíssa, que milagre que é esse? Se planta a sobrancelha, planta também a barba, né? Sim, a gente usa também os fios do couro cabeludo do paciente. Então, são os fios ali do couro cabeludo que a gente planta na barba e cresce, normalmente fazendo o desenho que o paciente quer, né? A gente, claro, avalia às vezes cada caso, mas a gente alinha expectativa com o paciente e a gente consegue fazer um desenho muito legal de barba, bigode, né? O cavanhaque, preencher toda essa região. Inclusive, quando a gente fala de plantar, as pessoas já começam a pensar assim, será que eu consigo corrigir essa falha, né? Os cílios, por exemplo, não tem jeito de plantar, né, doutora? Porque tem mulheres que elas ficam assim, alongamento de cílios. Aí depois puxa os cílios, aí tenta colocar aquele postiço, né? Olha, Guilherme, eu vou te falar que existe transplante de cílios. Tem como? Tem como. Dá até medo, né? É uma técnica assim que eu não faço, mas existe sim. Aqui no Brasil a gente tem até profissionais, colegas que fazem. É uma técnica bem difícil de ser feita, né? Mas existe. Então tem possibilidade. Que é isso? Se a pessoa pode plantar até cílios. Acabou calvície, acabou tudo. A pessoa pode ficar agora com um tupetão, o dente na boca, né? Não precisa ficar mais com dentadura e ainda fazendo aquela harmonização. Vira outra pessoa, né? Eu falei nos bastidores aqui de uma amiga que formou em engenharia civil, depois foi pro Paraguai fazer medicina. Você vê, você fica impressionado. Fala, rapaz, realmente, a estética transforma as pessoas para melhor, né? Fica muito bom. Sim, né? Incrível. O que a gente consegue proporcionar é maravilhoso. Impressionante. Doutora Raíssa, caminhando para o final, se por acaso alguém cogita consigo mesmo assim, eu não tenho área doadora, ela pode confirmar isso como? Pode fazer uma consulta também, né? Isso, a gente faz sempre a consulta, né, pra gente avaliar
a qualidade da área doadora, a extensão da calvície. Eu sempre avalio também para identificar se existe algum fator inflamatório ali, alguma contraindicação do transplante capilar. Então, a gente sempre avalia isso para realmente indicar um transplante com segurança para a gente ter um resultado satisfatório. Tem alguém me cobrando aqui sobre a alopecia e realmente nós falamos no bloco anterior. Então, só vou contar essa história. Domingo agora, tô no final do culto, né, conversando com alguns irmãos e chega um irmão aflito, choroso. E aí ele diz: pastor, eu preciso de oração, porque eu tô com alopecia. E aí ele passa a mão no cabelo assim e me mostra, né, um buraco sem cabelo. E disseram para mim que essa minha alopecia é por causa da ansiedade, por causa disso, por causa daquilo. Ora comigo. E eu orei, né? Falei a palavra de Deus, que é a verdade para ele, que todas as coisas cooperam para o bem, que ele não precisava andar ansioso. Mas é importante nós entendermos. O que é a alopecia, doutora? Tem até um comentarista que o Didi separa a foto aí, Didi. Nós vamos mostrar no YouTube aqui. Comentarista esportivo que ficou completamente careca. E é a alopecia. Sim. Mas diz para nós, doutora, por favor. A alopecia, na verdade, existem várias tipos de alopecia, né? Existem as cicatriciais e as não cicatriciais. Esse caso que você comentou, que o irmão tem uma bola na cabeça. É uma falha ali, a gente chama de alopecia areata, né? Então é um quadro ali autoimune, muito relacionado também a situações de estresse, ansiedade. Sim. A gente vê isso acontecer muito também, às vezes, em crianças, né? Que às vezes passa ali por períodos de separação dos pais, ou bullying, né? Processo de bullying, tudo isso acomete crianças também. E tem os casos mais graves que acomete todo o couro cabeludo, até sobrancelhas, e todos os pelos do corpo pode acometer, que a gente chama de alopecia universal. Então, são vários tipos de alopecia, mas esse caso específico chama alopecia areata, né? Então, é um quadro autoimune relacionado a estresse, ansiedade também. É um tratamento difícil, mas tem tratamento e, na maior parte das vezes, reversível, que a gente acompanha, a gente tem bons resultados também. O Didi vai me ajudar dando o relato, mas mostra aí na câmera, quem tá no rádio eu descrevo. Como é que é o nome desse jogador aí, Didi? Ronaldo Giovanelli. Então, o Ronaldo Giovanelli, ele é um comentarista famoso de futebol, comenta na Band, se eu não me engano, com a Renata Fã, né? Exatamente. E como que é, Didi? Ele jogava por quem? Aí ele tá de goleiro no Brasil. Isso aqui foi em 89, ele jogando pela seleção brasileira, essa foto. Ele foi goleiro do Corinthians por muito tempo e ele, numa entrevista, ele falou que ele deitou para dormir. Quando ele acordou, que ele olhou no travesseiro dele, tava metade do cabelo dele tava sobre o travesseiro. Só de pensar já dá agonia, porque de repente, doutora Raíssa, cai de uma vez. E às vezes assim, a pessoa já está passando por um processo de ansiedade, estresse, né? E acorda e vê esse tufo, né? Uma placa ali, um pedaço no couro cabeludo sem cabelo. Isso ainda é um fator que estressa mais ainda, né? O paciente ainda fica mais ansioso, mais triste. Então, realmente é uma situação bem delicada que precisa de um tratamento conjunto, multiprofissional mesmo. Não só, né, do médico, tricologista ali, mas também de toda uma equipe de psicólogo, tudo isso também auxilia a gente nesse tratamento para a gente conseguir ter um resultado mais rápido ali para o paciente. Ele falou, pastor, que a família dele foi fundamental para esse processo, que passou um turbilhão na cabeça dele, assim, porque... eu consigo imaginar. Você percebe até pessoas que estão tratando câncer, né, que elas, por causa do medicamento, o cabelo cai. Sim. Então é muito triste mesmo, a pessoa tem uma ligação. Mostra ele aí, Didi, hoje, né? Hoje ele é comentarista esportivo, não joga mais, mas ele não tem nem sobrancelha, doutor. Perdeu tudo. Qual que é essa alopecia? A alopecia areata universal. Essa é que cai tudo. Cai tudo. E se implantar nele, resolve? Implantar cabelo? Não tem área doadora, é verdade. Não tem. Porque não adianta pegar de outra pessoa, né? Só da própria pessoa que dá certo. Assim, hoje, Guilherme, a gente já tem estudos, tá? Vários colegas fazendo já estudos de transplante com outros doadores e até mesmo clonagem de fios em laboratório. Porém, é algo né, que está início, né? Tá pesquisando ainda, né? E a gente ainda não faz parte da nossa prática clínica ainda. Mas eu acredito que nós vamos ter muitas novidades no futuro próximo. Isso aí é muito bom, capilar. Hein? Não, se isso acontecer, aí é loucura. Eu lembro quando eu assisti os Jacksons, eu achava grande coisa carro voar. Didi, o robozinho trazia, aqui está o seu café. Hoje em dia já tem o Neo
custa $20 mil. Quem quiser comprar lá nos Estados Unidos já tem, né? Carro voador existe também, só não criar na rodovia dos ares ainda, né, Didi? Então, assim, fazer o clone do fio para implantar, que maravilha. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso. Tudo em fase ainda de estudos, né? Pesquisa, mas já está sendo feito. Então, vamos aguardar aí. Você sente otimismo, doutora? Sinto sim. Então, se a doutora que é especialista está otimista, imagina eu. Olha que eu me empolgo com esse assunto, eu nem preciso implantar. Mas eu tô pensando em implantar a barba. O que você acha, Didi? Fazer a barba? Não presta não, você tá rindo, seu miserável. Eu não sei. Porque dizem que a barba dá mais seriedade, né? A personalidade está muito ligada à maneira como você também tem o cabelo, né? Sim. Aquele cabelo mais arrumadinho de Mauricinho é de empresário. Aí você tem um cabelo mais bagunçado, já é uma pessoa já da área criativa, né, Edinaldo Maurício? Pastor, eu acho que a barba não combina bem com o senhor, não. Eu tenho cara de menino. Assim. Ontem, alguém no meio do programa falou assim, eu vim aqui no YouTube para te ver, mas eu tô impressionado, você tem uma aparência 30 anos mais jovem do que a sua voz. Eu falei, que Deus me ajude, né? Que Deus me ajude. Então, eu vou fazer algo aqui. Eu vou colocar a doutora Raíssa para divulgar o Instagram dela. E para quem quer, né, conhecer, fazer uma consulta, porque não precisa ter compromisso, né, doutora? É só para avaliar. A avaliação, a pessoa vai lá. Deu certo, ela faz. Não deu, ela não faz. E eu já vou dizer algo aqui que eu nunca disse, eu já entrevistei muita gente dessa área de implante capilar. Doutora Raíssa é a médica que mais deixou pacientes com um ar de naturalidade que eu conheço. Eu conheço gente famosa que implantou, conheço gente muito rica que pagou caro, foi na Turquia, e eu vou dizer, os pacientes da doutora Raíssa são aqueles que eu olho e eu falo, não parece que implantou. E em poucos dias, o cabelo já parece assim, meu Deus, parece que você nunca foi careca na sua vida. É impressionante. E eu tô dizendo por quê? Porque eu avalio. Eu sou muito honesto, né? Quando eu acho que parece peruca, eu falo. E tem alguns amigos que eles sabem, o deles parece peruca. Mas no caso da doutora Raíssa, realmente fica muito bom. Com certeza, doutora Raíssa, tem estética e tem muito treinamento envolvido nisso, né? Não é do dia pra noite que você se torna essa especialista que faz essa reprodução tão fiel. Sim, obrigada, Guilherme. Fico muito feliz com esse feedback. Para mim é muito importante isso, porque é realmente o que eu busco ali. Eu busco entregar o melhor resultado para o paciente com naturalidade. Então, realmente entregar essa naturalidade é um trabalho bem artesanal que a gente faz com bastante critério para que o paciente fique satisfeito e para que fique um resultado natural, com uma densidade adequada, né? E que o paciente tenha ali uma satisfação e autoestima renovada a longo prazo. Que maravilha. Doutora, qual o Instagram? Para o pessoal, inclusive, começar a dar uma olhada nisso que a gente está falando. O meu Instagram é dra.raissalmeida. Pronto. dra.raissalmeida, Raíssa com Y e 2 S, para você encontrar a doutora. Lá, inclusive, tem alguns exemplos, né, doutora? Sim. É muito bom quando a gente vê alguém que era careca, não tinha cabelo, não parecer careca. Você olha e fala assim, gente, não parece que ele implantou. Esse é o objetivo do transplante, né? Esse é o objetivo. Esse é meu objetivo. Chama transplante ou implante? Transplante capilar. É porque tira de um lugar e põe em outro, né? Perfeito. Doutora Raíssa, muito obrigado. Caso alguém queira procurar lá pelo Instagram, o lugar? Pode ser pelo Instagram mesmo. Tá bom. Entra em contato com a doutora Raíssa, não deixe de resolver o seu problema. É na sobrancelha, é na barba, né? Às vezes o cara tem muita barba, mas ele não gosta porque tem falhas. Tem como corrigir as falhas, né? Tem como corrigir. Na maior parte das vezes, sim. A gente avalia se é algo cicatricial ou não, mas tem como corrigir. Que maravilha. Então, pra você, essa é uma ótima notícia. Eu tô achando que eu vou implantar bem aqui, ó. Vou colocar nessa entradinha que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Dá pra implantar, doutora? Ao vivo. Dá pra implantar. Vamos fazer um implante aqui ao vivo no Mesa dos Notáveis? Topa? Topo. Aqui ao vivo, não. Aqui ao vivo, sim. A gente tem que ter no centro cirúrgico, tudo certinho. Pronto. Depois que tiver com toda a segurança, lá a gente faz. Pode organizar uma gravação lá. Não, então vamos fazer o seguinte, eu faço um compromisso aqui com a Rádio Vim e a nossa audiência. Meu ouvinte querido, você que sempre me dá esse privilégio de ter a sua audiência nesse horário. Se eu fizer um implante lá dessa entrada, que eu tô fazendo só porque eu acho o máximo, eu acho que eu fico encantado com essa ciência. Eu vou transmitir na Rádio Vinha FM pra gente ver essa furadeirinha que arranca o folículo capilar e coloca
no outro lugar. Vai ser uma diversão. Primeiro tem que rapar a cabeça, né? Maior parte dos casos a gente raspa tudo, né? Mais fácil ali a higiene também após transplante pra gente retirar, mas em alguns casos não é necessário raspar. É mesmo? Sim. Ó, vou dizer de alguém que ninguém tá falando que implantou, mas eu tô sentindo que implantou. O governador Ronaldo Caiado. Sim. Tô sentindo que ele implantou, porque o cabelo dele tá diferente. Sim, existe também uma técnica que é a técnica com fio longo. Então a gente não raspa o couro cabeludo. Só que é uma técnica que a gente avalia com mais critério a indicação. Entendi. Quem não precisa raspar, isso, não você faz o precisa transplante. raspar, a gente faz. Aí é maravilhoso. Parece aí é que bom, não fez hein? nada. Aí é bom. E é a mesma técnica que a gente usa para transplante de sobrancelha, né? A técnica long hair, que a gente não raspa o couro cabeludo, a gente faz com fio longo. Que e é até maravilha. interessante, porque o resultado, a paciente já termina a cirurgia e já vê o resultado na hora. Olha, eu tô falando, Didi, e eu cantei a pedra. Isso aí é o seguinte, é o pessoal que faz o transplante que não parece, né? Fica muito natural. E é o Tom Cruise que tá tomando alguma coisa que a gente não conhece também. Porque ele é jovem a vida inteira. Tá errado esse negócio. Eu era menino, ele já tinha a idade avançada. Tá errado esse negócio, doutora Raíssa, mas se tem algo que deixa alguém jovem é cabelo. É né? verdade, rejuvenesce muito. Que maravilha. Doutora Raíssa, obrigado pela presença. Vai desculpando o jeito muito descontraído de falar, mas isso aqui é para poder levar para o nosso ouvinte conhecimento da melhor forma. E desde já fica aqui o convite, sempre que tiver uma novidade nessa área, doutora Raíssa é a nossa especialista para falar aqui no Mesa dos Notáveis. Obrigado, doutora. Muito obrigada, fico honrada pelo convite, muito grata, espero ter contribuído aí com informação para todos os nossos ouvintes. Com muita certeza. Tá vendo aí, ouvinte? Por que você não pode perder o Mesa dos Notáveis? É isso aí. Nós nos encontramos na próxima edição. E se eu resolver implantar nessa entrada que eu tenho, preparem, você vai descobrir os mistérios do implante capilar. O transplante capilar como você nunca viu. Forte abraço pra você. Fique na companhia dele, o querido Faustão da Vinha. Um abraço e até lá. Tchau.